Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Aaron Ramos e estamos iniciando mais um culto ao Senhor dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Uma grande alegria poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se conectando. É uma alegria estar aqui junto com vocês dentro dessa série que nós vamos compartilhar 11 episódios chamados Obediência Leva a uma Vida Frutífera. Então, juntos vamos caminharmos, vamos ouvir da palavra, compartilhar dela, para que o Senhor nos dê as estratégias necessárias para que a gente possa obedecê-lo com alegria e frutificar em todas as áreas da nossa vida. Te convido nesse momento, você que está sozinho, ou você que está com alguém na sua casa, no seu trabalho, que nós possamos agora orarmos e nos conectar com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos felizes e podemos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que ainda nós cremos que o Senhor fará. Eu não sei a realidade, a fase, o momento que este irmão, que essa irmã está enfrentando, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que o Senhor tem o poder de mudar todas as situações ao nosso redor. Mas nós queremos a Tua soberania guiando a nossa vida. Então, pedimos que durante este culto, o Senhor fale aos nossos corações, endireita os nossos caminhos, dê resposta para aqueles que estão buscando respostas e que, acima de tudo, a Tua paz, a Tua shalom, a Tua misericórdia entre nas nossas casas, entre no trabalho e que a Tua soberania venha nos guiar. Obrigado por esse dia e pela Sua graça que sempre se renove em nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos querem mais da presença de Deus? O Senhor tem mais. Quantos desejam mais? Diga amém, diga glória a Deus. Aqui estou.
a tua luz, ouço o doce som, os anjos cantam. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Senhor está entre nós. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido como o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido como o teu fogo vem. Graça e paz, irmãos, eu sou o Aaron Ramos e juntos vamos iniciar este culto ao Senhor e vamos também numa série de estudos, são 11 episódios, onde nós vamos estudar sobre a obediência leva a uma vida frutífera. Então, durante algumas semanas nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos buscar ensinamentos para que a gente possa continuar a frutificar em nossas vidas. Nesse ano de 2022, nosso pastor Joel Estevanato nos deu um direcionamento para que a igreja seja norteada por esse tema, que é frutificar, frutificando o crente que acredita no Senhor e tem a sua vida pautada em seus princípios, precisa frutificar. Então, vamos iniciar essa noite um tema que eu quero compartilhar com vocês. No livro de Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Então, quero que você abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro: vá para onde as águas são mais fundas, você e todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais
e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Bom, eu quero iniciar com você nesse dia, nesse estudo, este tempo de reflexão baseado na vida de Pedro. Lembrando que a temática desses 11 episódios é obediência leva a uma vida frutífera. Eu fui pesquisar um pouco sobre a palavra obediência, para que a gente possa entender aquilo que a gente está falando. Então, obediência quer dizer no latim, eu fui lá no Wikipédia, e diz o seguinte: obediência é igual a escutar com atenção. Obediência quer dizer uma pessoa que ouve alguém falando, mas ouve com atenção. Então guarde isso no seu coração para que a gente possa embasar esse tempo de reflexão, esse tempo de estudo, de uma forma racional, de uma forma que a gente possa compreender tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Bom, quando a gente fala de Lucas capítulo 5, nós estamos falando do início de uma trajetória na vida de Pedro. Até então, irmão e irmãs, Pedro não tinha um relacionamento íntimo com Jesus. A verdade é que Jesus era alguém meio que desconhecido para ele. Quando a gente olha para Lucas capítulo 5, é o início de uma caminhada. É Jesus chegando num lugar, Jesus já tinha a sua trajetória de pregações, Jesus estava começando a ser conhecido naquele lugar, e aí agora Jesus chega no lago de Genezaré e Pedro está ali com os seus sócios, reunidos na beira da praia, lavando as redes, depois de uma pescaria frustrada. Essa é real. Então, eu fico olhando e eu percebo que é muito engraçado o posicionamento de Pedro. Jesus chega na beira da praia, ali do lago, e vê o barco ali parado na beira do lago, e não pede para ninguém, não fala nada com ninguém, simplesmente ele entra dentro do barco e começa a se ajeitar, eu imagino senta-se no barco, e aí então ele olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, por favor, faça com que o barco saia um pouco da margem, porque eu quero falar um pouco mais da palavra. Olha o cenário comigo, porque existem alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com você, e o primeiro cenário é o seguinte: Jesus já estava pregando, Jesus já estava ensinando a palavra de Deus para um grupo de pessoas. Só que a Bíblia diz, na narrativa inicial, que o povo estava comprimindo Jesus. As pessoas estavam em cima de Jesus. Eu imagino, quando eu paro para estudar a palavra, refletir, eu me envolvo na história, e eu fico imaginando um grupo de pessoas ali, Jesus tentando falar, e as pessoas pegando em Jesus, as pessoas se aproximando com Jesus, e aí Jesus, ele quer ensinar para as pessoas que a prioridade dele é que as pessoas ouçam a palavra. Então ele sai do meio daquele tumulto que está ali e ele se retira e pede para que Pedro afaste ele um pouco da beira do lago para que ele possa falar a palavra, assim que as pessoas fiquem tateando ele. E assim, nós sabemos que nós, seres humanos, queremos esse contato físico. A gente gosta de pegar. Quando a gente fala de fé, a gente quer
ter algo material para a gente pegar. Nós, como cristãos e seres humanos também, queremos ser como Tomé. A gente gosta de ver as coisas, a gente gosta de tatear, sentir para poder acreditar. Infelizmente, a realidade dos cristãos de hoje, na sua maioria, é assim. Mas Jesus ali, então, está tentando ensinar uma base para aquele povo. Jesus está dizendo ali e trazendo um ensinamento das bases cristãs. O que de fato precisa ser a nossa base cristã. E a nossa base cristã está lá escrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler juntos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte. A parte B do versículo, mas vamos ler todo o versículo. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, perceba que Jesus está começando a trazer uma base de ensinamento para aquele povo, dizendo o seguinte: vocês precisam ouvir a palavra e crer sem que eu esteja aqui perto, sem que vocês fiquem me tateando. Então eu percebo aqui que Jesus está trazendo esse ensinamento para eles, dizendo que a nossa fé precisa estar baseada na palavra de Deus. Dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não conseguimos ver. Então, Jesus vai para longe das pessoas e começa a ensinar a palavra. Jesus, ele prega para o povo que o que ele espera daqueles que estão seguindo ele. A expectativa de Jesus é que a prioridade master do cristão precisa ser a fé em Deus. Jesus está ali ensinando a base para que eles possam confiar, acreditar na palavra. Para que eles ouçam Jesus e ouçam a palavra. E aí eu fico pensando, refletindo, que os próximos minutos, horas da pregação de Jesus, ele está mostrando para as pessoas que o mais importante da nossa vida, irmão, é confiar na palavra, porque é a palavra que norteia a nossa vida. Mas depois desse período de pregação, depois que Jesus encerra aquele momento de sermão, de ensinamento para as pessoas que estavam ali ao redor dele, que vem durante uma caminhada comprimindo ele, e que ele precisa se afastar para continuar ensinando a palavra, Jesus, a Bíblia diz que volta os seus olhos para Pedro. No versículo de número 4, a Bíblia diz que, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são profundas, e todos lancem as redes para a pesca. Jesus agora então para todo aquele momento de sermão e volta os olhos dele exclusivamente para Pedro e os seus sócios, que logo em seguida passam a ser os discípulos de Jesus, mas que até então são pescadores, são empresários, são pessoas que estavam cuidando das suas coisas, mas que largam tudo para ouvir e prestar atenção na palavra. Então Jesus olha para ele agora e diz: Pedro, você e todos que estão com você, pega o barco, pegue as redes que vocês estavam lavando, vai para o lugar que as águas são mais profundas e lancem novamente as redes. Eu fico pensando e refletindo como estava a cabeça daqueles homens após uma noite inteira frustrada.
uma noite inteira de decepção, cansados, que acabaram de ter uma noite inteira de trabalho, que não conseguiram fazer nada, não conseguiram conquistar nada. Estão lavando as redes porque eles decidiram então agora se preparar para um próximo dia de trabalho. Mas agora Jesus diz o seguinte para eles: para tudo. Olha a narrativa. Jesus chega, eles estão lavando as redes. Jesus diz: para tudo. Entra no barco, me leva para longe da margem e me ouça. E Jesus começa a ensinar. E agora, Jesus pega Pedro e diz o seguinte: Pedro, você me ouviu e agora você precisa colocar em prática tudo que eu te ensinei durante esse período de sermão. Mas agora, Pedro precisa pegar toda a sua decepção, toda a sua frustração, todo o seu desânimo e cansaço físico e voltar para as águas de onde veio toda a sua frustração. Jesus olha para ele e diz: essa é minha ordem. Vai para onde as águas é funda e lança novamente as redes. Jesus está ensinando que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós já sabemos. Nós temos uma caminhada com Deus. E mesmo você que está agora iniciando essa caminhada, está ouvindo a palavra. E daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, você vai precisar colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está te ensinando. Então Pedro agora, a Bíblia diz que no versículo 5, eu olho esse texto e acho algo incrível. Pedro diz assim: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Olha que incrível, e preste atenção. Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, eu trabalhei, eu estou frustrado, eu estou cansado, eu estou desanimado, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer e eu vou obedecer a sua ordem. Observe que Pedro está parafraseando isso. Mas ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu estou cansado. As coisas não estão tão fáceis para mim. Mas porque o Senhor está me dando uma base. O Senhor me deu uma palavra. Lembra-se de todo o período que Jesus está lá dentro do barco pregando e Pedro teve que ouvir o Senhor? É isso que a gente faz em todos os dias. Toda essa série, as séries que vocês estão assistindo, está nos dando base, está nos dando parâmetro para que a gente possa crer. Então agora, Pedro está dizendo o seguinte: porque eu tenho uma base, porque eu tenho um parâmetro, então agora eu vou acreditar e vou fazer o que o Senhor está falando para eu fazer. A grande verdade, irmão e irmã, é que o Senhor, através de Pedro, está nos ajudando a entender que nós precisamos ter fé para crer. O que é a fé? É algo que a gente precisa acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Só que agora Jesus está dizendo o seguinte: você precisa colocar essa fé em ação. E o que eu estou te dizendo para você não é fideísmo. Isso é muito diferente. Fideísmo é quando você acredita em algo sem base nenhuma, sem conexão nenhuma, sem parâmetro nenhum. O Senhor nunca vai fazer isso com a gente. Todas as vezes que Deus nos chamar para executar, para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão, Ele sempre vai nos apresentar uma base. Jesus apresentou uma base para Pedro e os seus parceiros ali, os seus sócios. Jesus ensinou eles. Então a verdade, irmãos, é que nós, cristãos, já acreditamos, já sabemos
das coisas do Senhor. Nós precisamos apenas colocar em prática aquilo que Deus já nos orientou em toda a nossa trajetória cristã. E você que está iniciando a sua trajetória cristã, mesmo iniciando, você que está ouvindo hoje essa palavra, você já está tendo base para acreditar e para tomar decisões em obediência ao Senhor. Lembrando que obediência é ouvir com atenção. E quando eu decido ouvir com atenção, aquela atenção que eu paro naquilo que eu estou ouvindo entra dentro do meu coração. Então, que neste dia, que baseado nessa mensagem, fé para crer, é isso que o Senhor colocou no meu coração, que esse primeiro tema, baseado na vida de Pedro, é uma fé para obedecer. A fé é aquilo que nos move a acreditar em algo. E obedecer o Senhor é algo que nós sabemos que vai dar certo. Lembre-se de que a narrativa da história diz que depois que Pedro decide tomar uma atitude e confiar no Senhor, a Bíblia diz que ele lançou a rede, começou a pegar um monte de peixes, 153 grandes peixes, e que ele não estava dando conta sozinho. Que ele teve que fazer sinal para outras pessoas para ajudar ele a pegar a quantidade de peixe. Então, o que a gente precisa ter como base para a nossa vida? É que acreditar no Senhor, crer no Senhor, é algo que nós temos que ter como regra de fé, como base para a nossa vida. E obedecer Ele não é algo fácil, mas é algo que quando nós colocamos o nosso coração em olhar para a palavra, obedecer a palavra, certamente nós vamos colher uma vida frutífera. Não tem outra escolha, não tem outro direcionamento. É isso. Quando eu obedeço o Senhor, eu tenho uma vida frutífera. Pedro simplesmente decide ouvir com atenção o fundamento, a palavra de Jesus, e sobre ela, ele decide obedecer. Então, todas as decisões da minha e da sua vida precisa estar amparada em uma base, que é a palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra, é certo que vai haver frutificação em todas as áreas da nossa vida. Então, nessa conclusão, eu e você estamos dentro de uma igreja que semanalmente nos dá fundamentos, porções da palavra que vai servir como fundamento, assim como a palavra de Jesus serviu como fundamento para Pedro. Sobre essa palavra eu lançarei a rede. Então, semanalmente, nós estamos recebendo palavra, fundamento para obedecer o Senhor. Palavras perenes, palavras puras, mas a decisão de obedecer, ou seja, ouvir com atenção, é nossa. A decisão é nossa. Obedecer cabe a nós. É fácil? Não. É garantido? É. Quando eu obedeço a palavra, não tem jeito. Eu vou frutificar. Então, que nesse dia e a partir de hoje, que eu e você possamos decidir obedecer a palavra de Deus em tudo que nós estamos fazendo na nossa vida. Então, tenha certeza de uma única coisa. Obedeça baseado em um fundamento. E o nosso fundamento é a palavra. Pedro e os seus amigos decidiram
obedecer baseado na palavra de Jesus. Hoje, nós temos a palavra escrita pelo Senhor. E é essa palavra que precisa ser o nosso fundamento. Que esse tempo de estudo, esse tempo de reflexão, venha edificar a sua vida, para que eu e você possamos ter uma vida frutífera em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo onde nós refletimos sobre a sua palavra, nós ouvimos, meditamos e sabemos que é ela que precisa dar a base para todas as decisões da nossa vida. Nós sabemos que ao obedecer a tua palavra, certamente nós teremos uma vida frutífera. Que o Senhor nos ajude em todas as áreas obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te fortaleça, te dê uma vida frutífera e que você possa decidir sempre obedecer ao Senhor. Até breve. Bom, chegamos no momento das ofertas, é um momento de muita alegria, é um momento, como o nosso pastor Joel Estevanato tem nos ensinado, é um momento de materializarmos as obras do Senhor na terra. E o Senhor nos escolheu aqui, na Brasil para Cristo, no Manda Aqui, para que a gente possa materializar as obras do Senhor aqui, através dessa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura e embasar esse momento da oferta na palavra de Deus. Quero te lembrar que esse é um momento muito importante para a vida de qualquer cristão, para o nosso crescimento individual e para que a gente possa exercer a nossa fé no Senhor. Então esse é um momento que o Senhor Jesus nos ensina que é um momento importante e que Ele também está visualizando esse momento. Então, Lucas, capítulo de número 21, no verso de número 1, diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, eu quero contextualizar de uma forma bem objetiva que o Senhor, Ele está de olho, Ele está observando também este momento das ofertas. Aqui é claro que Jesus está observando o momento que as pessoas ali estavam separando as suas contribuições para entregar para a obra do Senhor. E Jesus mostra que para Ele o mais importante é a motivação do nosso coração. É a intenção que nós estamos entregando. Não que a quantidade não seja importante. A quantidade baseada num coração voluntário e com a motivação correta agradam ao Senhor. Então que nesse momento a sua motivação esteja sendo fazer com que as obras do Senhor sejam materializadas nessa terra e que o Evangelho seja levado em todos os cantos dessa terra. Amém? Então nesse momento você pode contribuir através de uma transferência bancária, através de um Pix, e daqui a pouco vai aparecer na sua tela as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição com a motivação correta. Lembre-se disso. Vamos orar e entregar ao Senhor as nossas contribuições. Amém? Pegue o seu envelope e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos contribuir para que a tua obra cresça e avance nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata também. O Senhor está observando este momento. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Senhor é receber as nossas contribuições como um cheiro agradável às suas narinas.
Para isso, o nosso coração, a nossa intenção precisa ser agradar ao Senhor. Então eu lhe peço que aqueles que ainda não têm um entendimento aberto para esse momento, que o seu coração se abra, que o teu espírito o convença e traga paz para que ele possa executar esse momento, exercer este momento com alegria. E aqueles que já têm o seu coração voltado para o Senhor, que nesse momento está entregando com alegria, que o Senhor possa continuar a prosperar a sua vida financeira, material e profissional. Não só ele, mas que toda a sua casa seja abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém. No céu, ansioso fico quando penso como será tão feliz a minha vida, quando no céu eu chegar. Ei! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh, o choro e o lamento. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Foi uma grande alegria estar com vocês, estar aqui compartilhando da palavra de Deus, e tenho um desejo no meu coração que essa palavra tenha entrado dentro do teu coração e possa ter te edificado. Que essa palavra te ajude a tomar as decisões certas e obedecer ao Senhor, porque a obediência leva a uma vida frutífera. Então, que todas as decisões da sua vida, da sua família e da sua casa sejam totalmente baseadas na palavra do Senhor. Lembrando que obedecer ao Senhor é ouvir Ele atentamente, acreditar naquilo que Ele está te orientando e seguir conforme a sua vontade. Então, também quero te convidar a vir presencialmente, cultuar conosco aqui na Brasil para Cristo, do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Deus te abençoe e até logo.